Eu quero saudar todos da paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Podem sentar, queridos. Deus abençoe. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio que tenho nesta noite de estar ministrando nesta igreja, a convite do nosso amigo e companheiro, pastor Paulo, amigo de longas datas, pastor Alberto, nosso amigo também, pastor Juarez e demais companheiros que fazem o trabalho dessa igreja. A gente fica feliz por estar aqui com os irmãos. Amados irmãos, nós vamos hoje, já que nós estamos no fevereiro teológico, eu quero parabenizar a igreja por essa iniciativa. Nós vamos dar aqui uma visão panorâmica dessa lição bíblica que nós comentamos sobre a eclesiologia. O Senhor me deu o privilégio de ser esta 10ª lição bíblica que eu escrevo pela CPAD. E tem sido uma bênção comentar lições bíblicas e também escrever para a edificação da igreja. O Senhor me deu também a graça de escrever 16 livros, sendo 15 pela CPAD, e tem tido um alcance na igreja, abençoado a igreja de uma forma especial. E a nossa temática hoje é sobre, como o Alberto falou, permita chamar assim, sobre a eclesiologia, a igreja. É um assunto interessantíssimo a gente falar sobre a igreja, e vem resgatar ou fazer-nos voltar a atenção para algo até às vezes esquecido, que é a tradição teológica na Assembleia de Deus. Muitas pessoas pensam que a Assembleia de Deus ela não tem teologia, não tem Bíblia, principalmente nesse movimento mais recente do neocalvinismo, do movimento reformado, ficou essa coisa que muitos pentecostais não têm Bíblia, mas isso é um equívoco, porque se nós vamos conhecer a nossa história, eu tratei disso de uma forma bem profunda no livro chamado Glossolalia e a formação da Assembleia de Deus, que a CPAD lançou em 2022. Esse livro tem 544 páginas e a gente trabalha a Assembleia de Deus em 3 vertentes, vertente americana, a vertente escandinava e a vertente britânica. E nós vamos ver que a Assembleia de Deus, desde os seus primeiros passos, já em 1916, ela emitiu uma declaração de fé, que naquele tempo era chamado Conjunto de Verdades Fundamentais. Esse conjunto de verdades fundamentais, depois ele é também aprimorado e trabalhado na igreja da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Em 1922, 1924, esse documento é produzido, tem a mão de Donald Dee, que foi um grande mestre da Assembleia de Deus. E assim, a Assembleia de Deus, quando vem para o Brasil, em 1968, ela produz um cremos, aquele cremos que vem no Mensageiro da Paz, que era bem resumido. Aquele creme foi produzido em 1968, em 69 é publicado o Mensageiro da Paz pelo saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que foi presidente da convenção da Assembleia de Deus. Eu quero chamar a atenção porque o James K. Smith, que é um teólogo aí de linha reformada, ele fala do pentecostalismo mais como uma espiritualidade, que não deixa de ser verdade. O movimento pentecostal ele é visto pela sua espiritualidade, mas quando ele faz isso, ele coloca um contraste que dentro do movimento pentecostal, do universo pentecostal, há essa espiritualidade, há uma negligência desse lado doutrinário,
né? Se a gente pegar o movimento mais neopentecostal, isso poderia ser verdade. Mas quando a gente pega o pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus representante dessa vertente, isso não pode se aplicar, porque nós temos uma tradição doutrinária bem forte, bem consolidada, né? Então a ideia do imaginário social, que é uma ideia do Charles Taylor, que era um filósofo que o Smith cita, ela se aplica em determinadas realidades. Então na Assembleia de Deus nós temos uma tradição forte na literatura também. Se nós formos pegarmos as nossas fontes primárias, nós vamos ver que a Assembleia de Deus ela produzia em larga escala, e até mesmo os movimentos pré-pentecostais, literaturas. A gente pega, por exemplo, William Durant, de Chicago, que produzia o Testemunho Pentecostal, um jornal que nos dias dele chegou a 300 mil cópias. Você pega o Donald Dick, em 47 produz o jornal Pentecostes, também tinha uma vasta distribuição. O Joseph Rosflower, que foi um secretário da Assembleia de Deus americana, ele editou também um jornal também titulado Pentecostes, e juntamente com o E.S. Copley, e tiveram uma incursão muito grande no movimento pentecostal americano. Isso no contexto americano. Você vai para a Suécia, da Escandinávia, a coisa era mais forte. Você pega Levi Petrus, por exemplo, ele produz o Evangelii Herald já em 1915, e esse jornal ele é distribuído, exaustão, ele é muito lido. O Wingre escreveu muito no Evangelii Herald, e também o Daniel Berg, poucas pessoas sabem, mas eram fortes a literatura. Eu quero chamar a atenção porque essa revista que nós comentamos, o Corpo de Cristo, ela despertou no universo assembleiano, no mundo pentecostal, ela despertou que nós temos essa veia teológica forte, que nós temos gosto pela teologia bíblica, nós gostamos de Bíblia, de estudar Bíblia, nós gostamos da palavra de Deus, Quando eu falo aqui a teologia, eu falo aqui da palavra de Deus. Então isso está na nossa história de uma forma marcada. E por que não citar o nosso mensageiro da paz, que já em 1919 publicava artigos, e começou como Boa Semente, o Som Alegre, e depois vai evoluindo, e ainda hoje é um dos poucos jornais remanescentes do movimento pentecostal mundial. Muitos surgiram, como eu já falei, o Evangelii Herald não circula mais, o Testemunho Pentecostal também, mas o Mensageiro da Paz continua ainda sendo publicado até hoje, mostrando que nós temos sim gosto pela teologia bíblica. Então isso foi uma coisa que eu anotei aqui, que nós temos realmente essa firmeza teológica, E isso é importante no momento, queridos, que a gente vive o movimento dos desigrejados, desigrejados, sem igrejas, que eu classifico de duas formas. O desigrejado propriamente dito é aquele que não tem vínculo nenhum com a comunidade, não aceita a liderança de ninguém, é um sujeito solto no mundo, A igreja para ele é ele. E tem um desigrejado funcional. O elemento é o cidadão que está na igreja, mas ele é pracular, ele não se envolve com nada, geralmente é mais um crítico do sistema, ele não se adequa e não gosta muito de liderança nem de receber ordem de ninguém. Então é um desigrejado funcional que a gente chama. Então essa lição da eclesiologia, ela vai atender, é um pedido da nossa casa publicadora, atender uma demanda aí da teologia sistemática. Nós trabalhamos dentro da perspectiva da teologia sistemática, por isso os assuntos são trabalhados nesse sentido, até assuntos inovadores como o governo da igreja, nós trabalhamos aí para nossa membresia entender como é a Assembleia de Deus na sua estrutura, no seu governo, como é que a Assembleia de Deus surgiu no Brasil, que ela tem características próprias aqui do Brasil, que não vai ter na americana,
e nem no movimento pentecostal escandinavo. Então, ela tem características próprias aqui. Então, essa lição ela aborda aí 13 lições. Os irmãos já estudaram 4, né, sobre a origem da igreja. Os irmãos já estudaram sobre as imagens da igreja, sobre a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus. E domingo próximo nós vamos estudar a missão da igreja de Cristo. Então eu queria, a partir de agora, nesse tempo que nós temos aqui, fazer uma visão mais panorâmica dessas lições que nós vamos estudar daqui para frente. Tá bom, meus irmãos? Amém? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Pois bem, o que a gente propõe nessa lição a missão da igreja no mundo? As lições, eu sou pastor há 20 anos, há 22 anos, pastor de tempo integral, larguei a carreira pública federal onde era funcionário para me dedicar ao ministério que o Senhor me chamou, né? Então eu sou pastor de igreja há 22 anos, e as lições que eu escrevo, eu procuro escrever na visão pastoral. O Alberto falou que eu tenho formação, me formei realmente em teologia no Seminário Batista. Naquele tempo não tinha no Piauí Instituto Pentecostal, entrou posteriormente, faculdade. Depois que eu me formei, eu fui ser professor de línguas bíblicas, hebraico e grego, né, na Faculdade Evangélica do Piauí. Então nós temos essa experiência acadêmica também como pastoral, de trabalhar as lições bíblicas de forma expositiva. Alguém pensa que sermão expositivo algo particular das igrejas históricas ou reformadas, que usa muito esse método, mas não é o equívoco. Se a gente pegar as lições bíblicas da escola bíblica dominical da década de 30, por exemplo, de Neil Katzberg, que chega aqui em 28, e pegar de Samuel Nistro, que chega antes, nós vamos ver que esses homens de Deus se valiam da exposição, se valiam do método expositivo para expor a palavra. Então eu sigo também essa metodologia, né, que nós citamos no livro de apoio, uma exposição sobre isso, para ficar mais fácil os irmãos absorver o conteúdo. O livro eu me estendo mais no livro de apoio, para trazer mais conteúdo, mas as lições a gente se prende a esse método expositivo, porque ele é bem prático, e a gente consegue realmente trazer aquilo que é relevante para os irmãos. Então, na lição 5, o que nós falamos dessa lição? Qual é a missão da igreja no mundo? É simples, se a gente analisar pela Bíblia. A igreja tem uma missão que eu coloco aqui, de quê? Primeiro, pregar e instruir. Pregação e instrução. Esse era o lema dos pentecostais primitivos. Há um livro em sueco chamado Pingstrekasfemitor, que é um livro escrito quando o pentecostalismo completa 50 anos, e ele tem várias cartas do Gunnar Wingre naquele livro, e a gente vê que Wingre, o projeto dele era muito simples, era pregar a palavra, discipular o cristão e levá-lo à experiência pentecostal. E é interessante, eu fiz a leitura e as estatísticas. O Wingre, ele, de 100 pessoas, né, ele fala assim: nós oramos por 400 pessoas, 300 foram batizadas no Espírito Santo. Isso é muito comum você encontrar nas cartas dele lá, né? Então ele tinha essa preocupação de evangelizar, de orar pelas pessoas, levar a uma experiência, vamos chamar hoje, carismática, pentecostal, de discipular essas pessoas, e a gente vai encontrar essas pessoas, né, formando aí a Assembleia de Deus no seu princípio. Então, nós chamamos a atenção aí para o querisso, que é o verbo grego, aparece muito com o sentido de proclamar. É até usado quando diz: pregou os espíritos em prisão, né, no texto grego, que é proclamar, é fazer conhecido, não uma pregação naquele contexto lá para a conversão, mas para mostrar a vitória do Calvário, né, aos espíritos em prisão, que nós não acreditamos numa segunda oportunidade para os mortos. A gente sabe disso, que a Bíblia mostra que aos mortos está ordenado morrer uma vez. Então esse texto é usado no ministério de Jesus, de João Batista, eu coloco aí. Então a pregação
é forte na Assembleia de Deus. Essa questão evangelística, essa veia evangelística da Assembleia de Deus é forte, irmão. A gente vai no Nordeste, praticamente todo lugar, o povoado tem uma Assembleia de Deus. Você vai no Piauí, você vai encontrar lugar que não tem correio, mas na Assembleia de Deus você não vai encontrar, vai ter uma Assembleia de Deus, né? Eu lembro até, eu contei isso outra vez, eu vi o Ronaldo Lidório, que é um missiólogo, ele dizendo que foi visitar, para ele era um povo não alcançado na bacia do Amazonas, e para ele seria um povo não alcançado. Quando ele chegou lá, aquela comunidade já era evangélica, que um presbítero da Assembleia de Deus tinha levado o evangelho para lá há muitos anos, né? Então, a Assembleia de Deus é uma igreja missionária para a glória de Deus. Discipular os convertidos é a marca também que nós temos, a nossa EBD é isso. A EBD é a maior agência de discipulado da igreja. Eu sou um incentivador da EBD. Não é porque eu sou comentarista de lições bíblicas já há muito tempo, não. Mas é porque eu vejo que isso torna a igreja sadia. Não é aquela igreja. O movimento pentecostal, ele tem movimento, sim, o próprio nome é movimento pentecostal, tem movimento, sim, é o movimento que faz a coisa andar, não é verdade? Mas só movimento sem discipulado, sem instrução, sem Bíblia, ele pode andar por outro rumo, e nós vamos ver aí dezenas de movimentos de igrejas que surgem e morrem também. Na verdade, se acabam porque falta a estrutura doutrinária. Então, essa lição bíblica, ela tem esse propósito, falar da adoração, da edificação, que é o propósito da igreja, adorar. Nós fomos chamados para adorar, nós fomos chamados para nos edificar, louvado seja Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então, queridos, também eu falei da comunhão e socialização, chamando a atenção da igreja para esse papel importante. Irmão, igreja é corpo. Igreja é corpo. Eu cito, acho que um dos meus livros, se é o Carisma Profético, eu cito o Zygmunt Bauman, que era um sociólogo que morreu recente, mas o Bauman escreveu muito. Ele diz uma coisa interessante, ele diz que ao mundo virtual, que ele chama online e offline, e ele mostra isso no universo da educação. Eu faço um paralelo com aquela fala do Bauman, dizendo o seguinte: igreja ela é corpo. Nós se falamos na igreja, o mundo virtual hoje é a realidade, a gente se vale dele para muita coisa, mas a igreja é você sentir o outro, é você tocar, é você estar no chão, no solo onde o outro está. Isso é igreja. Você sente o drama do outro, você está no convívio, e a igreja é comunidade. Eu, como pastor, eu observei que os dons espirituais, eles são mais abundantes, se manifestam no contexto da comunidade, no contexto onde está o outro, onde há o carente, o necessitado. Ali o Espírito vai operar, não de uma forma mecânica, para satisfazer a quem quer que seja, mas para glorificar Jesus. Eu vi muito isso no início da minha fé, nos anos 80, em oração, tanto na igreja, como em lares, a gente via isso. Então, a fé na esfera social, a igreja, ela é formada por pessoas, é gente, e isso é importante a gente tratar hoje, nesse mundo despersonalizado, nessa cultura que os filósofos pós-modernos vão chamar cultura líquida, essa desconstrução que está sendo feita, esse desmonte da máquina social, do universo social. A igreja, ela dá uma resposta a isso, porque ela é o corpo de Cristo, não é verdade? Por isso que nós temos que, cada dia mais, aumentar essa rede de relacionamentos. Igreja é isso. Não existe corpo, não existe igreja onde os membros são isolados. A gente precisa entender isso. Amém, irmãos? Quem trouxe essa revista aí que está me acompanhando aqui por ela? Teve alguém? Tem muita gente que trouxe, né? Tá bem? Eu sei que o nosso tempo aqui é corrido, mas nós vamos... a lição 6 é bem interessante, a proposta dessa lição, que é organismo e organização. Eu quero dizer para os irmãos que os pentecostais da primeira geração,
eles tinham um cuidado muito grande, né? Eles tinham até uma aversão à institucionalização. William Durant, por exemplo, de Chicago, que tem uma raiz wesleyana, ele passa pela Igreja Batista, de família batista, né? William Durant, mas ele mergulha no wesleyanismo de Charles Henley, e ele vai para Chicago para uma missão, não como um batista, ele vai para Chicago como um wesleyano, né? Ele era um wesleyano, ele participava do movimento de santidade, inclusive ele pregava a inteira santificação, né? E William Durant, ele era crítico do que eles chamavam denominacionalismo. Ele escreveu em 1909 um artigo no jornal dele, Testemunho Pentecostal, batendo pesado, inclusive no episcopalismo católico, que ele achava. Então ele era crítico disso. Ele era crítico disso. O Levi Petro, por sua vez, leu esse artigo do Durant e cita ele. Ele diz: eu tive acesso ao artigo do Durant em 1910, e lê. E ele é influenciado. O Levi Petro vem de um sistema congregacional, que os batistas são congregacionais, né? O Zwingli também era congregacional. Então eles mantêm esse modelo no Brasil até 1930, quando surge a Convenção de 30. No livro eu explico isso de uma forma mais bem interessante. Mas o que na verdade os missionários tinham cuidados era para a igreja não perder essa liberdade espiritual, né? Que o Espírito de Deus tivesse toda a liberdade de operar, né? Eles tinham cuidado. O Zwingli escreve uma carta, eu reproduzo essa carta dele, desse livro de apoio. Em 1927 ele publica essa carta no Evangelii Herald, que é um periódico sueco, que era muito lido, e ele fala, né, já temendo a institucionalização da igreja, né? Então eles tinham esse cuidado para a igreja ter, não é que eles fossem contra a liderança de forma alguma. A igreja precisa de liderança, até havia a liderança centralizada, que eram os missionários, né? Mas eles tinham medo da igreja se tornar uma máquina pesada que não conseguisse se mover, né? Então isso é importante. Então organismo e organização, a gente vai mostrar isso, como era a Assembleia de Deus nos seus primeiros anos, seus primórdios, e como ela vai crescendo no Brasil todo, né, à medida que ela vai crescendo. Então, essa lição, ela está bem interessante para a gente entender os 3 principais sistemas de governo. Quais são eles? Episcopal, congregacional e o presbiteral, que a gente fala. A Assembleia de Deus americana, ela tem uma diferença da estrutura brasileira, né? Ela tem o superintendente geral, né, mas ela tem uma estrutura diferente, porque aqui nós também temos uma parte episcopal, né? Uma parte aqui, a igreja, por exemplo, eu sou pastor de Água Branca, fui mandado para lá há 11 anos, mas quem me mandou foi a convenção. Né? Eu fui para a cidade Nossa Senhora dos Remédios, do Piauí. Lá tem muito nome de santo, cidade, viu? Quem me mandou foi a convenção, não sabia nem onde era a cidade, nunca tinha andado lá. A convenção disse: você vai para a cidade tal, e eu fui, né? Fui para aquela cidade de 7 mil habitantes, bem pequena. Então, essa é uma característica nossa, é uma característica nossa, desenvolveu ao longo dos anos, e a gente vai explicar isso para os irmãos, bem interessante nessa revista, para você conhecer o sistema de governo. É bem interessante essa revista aí, tá bom? Essa lição. Então, queridos, avançando um pouco mais, eu quero ter outras bem interessantes. Você vai pegar a lição 7, eu vou falar do ministério da igreja. O que é o ministério da igreja? Primeira coisa que nós colocamos aí, chamando a atenção que todo crente, ele é um ministro de Deus, no sentido que ele é um sacerdote de Deus. A reforma luterana, por exemplo, ela resgata aquilo que havia sido esquecido, ou negligenciado, que é a doutrina do sacerdócio universal. O catolicismo medieval, e até hoje permanece assim, elitiza essa função, cabe aos padres, e a reforma vai dizer: não, cada cristão é um sacerdote de Deus,
Que é isso? Você pode ter acesso à presença de Deus. Isso não elimina o ministério quíntuplo que a Bíblia diz lá: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, algumas traduções, doutores. Isso não elimina, mas mostrando a importância que tem cada crente no corpo de Cristo. Isso é importantíssimo para nós, essa herança de cada cristão ter o seu lugar no corpo de Cristo. Na Assembleia de Deus, isso é importante porque nos levou a dar uma participação para o leigo no ministério da palavra. Eu lembro que o novo convertido nos anos 80 era chamado para pregar no culto de rua, no culto da feira, no culto de final de semana. A gente ia no pau de arara, para o interior, e cada um de nós desenvolvia o ministério da palavra também. Cada um de nós tinha essa atribuição. Eu até coloco que pregar no Novo Testamento, ser uma testemunha de Jesus, é exemplificado da história do Gadareno. Você pega a história do Gadareno, e ele diz assim: quando Jesus liberta ele, a Bíblia diz que ele quer seguir a Jesus, ele quer acompanhá-lo, e Jesus disse: volta para os teus e diz tudo que Deus fez por ti. Aí a Bíblia diz: ele foi proclamando, pregando em toda a Decápolis, mostrando o que Deus tinha feito por ele. Isso é missão do cristão, Isso é missão. Quantas pessoas, eu vou citar aqui o Christian Schultz, que é um estudioso da igreja, ele fez uma pesquisa em todos os continentes sobre o crescimento da igreja. Ele é um especialista em crescimento da igreja, e ele descobriu algumas estatísticas interessantes. 4% das pessoas que estão na igreja que vieram através de cruzadas. E aí ele vai especificando através do ministério pastoral, tantos por cento. A grande maioria, 76% das pessoas que estão aqui, ou em qualquer igreja, vieram através do testemunho pessoal, da rede de relacionamentos. Você está entendendo a importância que isso tem? Por que é importante se investir na igreja local? Por que é importante se investir no cristão, no membro da igreja? Então a igreja, ela cresce, a Assembleia de Deus descobriu isso. Houve um tempo aí que nós tivemos um problema tremendo com o movimento de células, mas a Assembleia de Deus, ela tem uma estrutura de congregação que está no meio da comunidade, nos bairros, que é algo que a gente não precisa copiar ninguém. Não precisamos trazer modelo não, porque nós temos um modelo que funciona. Nós temos uma congregação, Água Branca é uma cidade pequena, mas em cada bairro nós temos uma congregação, e aquela congregação ela vai crescendo como aquele cajueiro do Rio Grande do Norte. Você conhece o cajueiro do Rio Grande do Norte? Aquele cajueiro que vai crescendo, não para mais nunca, Ela vai crescendo e se estendendo, não é verdade? Isso é você reconhecer o ministério do crente, que a gente precisa destacar. Não há essa distância, esse abismo entre o clérigo e o leigo, não. A gente tem que ter isso e ver isso, tá bom, queridos? Amém? Amém. Quem dá glória a Jesus? Glória. Muito bem. Então, isso que nós falamos do ministério da igreja introdutoriamente, é isso que é importantíssimo falar do ministério sacerdotal, mas a gente fala do ministério quíntuplo do Novo Testamento. Eu trabalhei essa questão, mas do aspecto funcional. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão apóstolo, tem ou não hoje. Eu vejo como uma função, e não só eu. Eu cito Eisvi Lidman, que foi um literato escandinavo. Ele trabalhou muito com Levi Petrus, e ele era um romancista muito conhecido na Suécia, e se converte ao pentecostalismo. Em 1921 ele conheceu Gunnar Wingre, e eu estava lendo a obra do Lidman, e ele diz o seguinte: quando eu vi Gunnar Wingre pela primeira vez, palavras dele eu reproduzo no livro de apoio,
ele disse: eu tinha certeza que eu estava diante de um apóstolo, como aqueles que tem no livro de Atos. O que impactou ele dessa forma, o que Vingre impactou? O Levi Petrus também, quando fala postumamente sobre o Daniel Berg, que era amigo de infância dele, ele o classifica como um apóstolo do Senhor. Então essa era a função. Nem Vingre, nem Berg reivindicaram esse título para si, nem brigaram por isso, nem receberam imposição de mão para ser dessa forma. Não, isso era o ministério que eles exerciam, o Espírito de Deus era com ele, e as pessoas viam essa função apostólica na vida deles. Amém, irmão? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então isso é importante a gente, quando hoje muitas pessoas se intitulam apóstolos, reivindicam e brigam por isso, mas a gente vê que faltam as credenciais que a Bíblia exige, não é verdade? Então a gente precisa ter, não é só uma questão de titulação, é uma questão de unção, é uma questão de autoridade, de graça, a função que Deus dá a essas pessoas. Então nós trabalhamos essa questão aí. Mas uma coisa eu chamo a atenção aqui, especificamente nessa lição bíblica, é sobre as qualificações para o ministério. Como isso é relevante, Como isso é relevante. As convenções têm se esforçado e se desdobrado para criar parâmetros para a consagração. A nossa convenção, por exemplo, tem uma série de exigências, exigências para evitar. Eu acho que poucas pessoas conhecem aqui, mas os pastores conheceram o reverendo Nestor Mesquita, que já descansa com o Senhor, ele era muito, muito duro, o Irã, o pastor Irã, que hoje é o pastor de Teresina, mas o pastor Nestor era um homem muito criterioso, mas seguindo essa recomendação que está aqui, qualificações de natureza moral e qualificações de natureza social. Então o ministro tem que ser uma pessoa qualificada, não é verdade? A pessoa, Paulo fala que tem até bons testemunhos dos de fora, para que depois o ministério não seja censurado. Então isso, a Assembleia de Deus, já no início, você pegar as atas da Convenção Geral, o Silas Daniel coloca isso no livro dele, chamado História da Convenção Geral, ele conseguiu resgatar esse lado histórico. A gente vê que havia um pente fino na consagração de ministros, havia um pente fino, uma coisa bem... havia questões contextuais da época, evidentemente, mas eles eram muito cuidadosos com isso. Então isso é importante a gente relembrar. Isso aqui, deixa eu citar um pouquinho aqui. Eu digo o seguinte: o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Eu cito as cartas de Timóteo e Tito. Aqui listamos apenas algumas delas: não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível, ou que seja alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Isso era exigências para um ministro da palavra. Eu lembro que eu estava uma vez com um irmão numa cidade, eu não era nem do ministério ainda, da pastor. Eu estava conversando com ele na rua, e de repente parou a senhora e se dirigiu àquele irmão que estava conversando comigo. O irmão estava numa bicicleta, aqui parado, conversando comigo. A senhora parou e disse assim: ei, velhaco, quando é que tu vai me pagar? Chega que eu fiquei alto do chão com aquele negócio, Eu digo, mas meu Deus, uma cobrança dessa no meio da rua. Então, essas coisas nós precisamos ter cuidado, como crentes e como ministro principalmente. Então são qualificações morais que são exigidas, e eu coloquei aqui também social, que verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo,
arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado em sua própria opinião. Não dá para dizer, eu sou crente, mas meu facão não é, não dá certo. O irmão diz, eu vi isso, viu, irmão? Eu sou crente, mas meu facão não é. Não, quando a pessoa diz isso, nem ele nem o facão são crentes. Muito bem. Então, as qualificações das cartas pastorais para os ministros são essas, né? Eu estudava em seminário batista. Os batistas, ele tem uma tradição muito forte, são históricos, né? E eu tinha professores americanos, alguns deles comentaristas dessa Bíblia Chat que eu uso hoje, foram o meu professor com Robert Bennett, né? E eles falavam muito forte com essa questão das qualificações, né, que a gente vê também como marca da Assembleia de Deus. Tá bom, meus amados? Vamos avançar? Quem diz amém? Amém. Vamos falar de disciplina na igreja? Disciplina na igreja. Essa parte da disciplina entre os pentecostais, ela é forte por duas razões. A linha escandinava da Assembleia de Deus, que é a sueca, que Wingberg vem dela, ela é uma tradição pietista. Uma tradição pietista. Os pietistas eram muito fortes nessa questão ética moral, né? Em 1675 foi escrito o livro Pia Desideria, por Philip Jacob Spener. Esse livro ele moldou o pensamento protestante europeu. O que era isso? Era uma reação à frieza da igreja luterana. A igreja luterana estava perdendo o vigor da reforma, esfriando-se, afastando do povo. Então surge o movimento pietista com 6 princípios de leitura da Bíblia, de reunião de comunidades, né, de apego à oração. E isso marcou a Europa de uma forma muito profunda. Em 1860 nasce Levi Lars Lostodius. Ele morreu em 1861. Uma vida curta, era um botânico famoso, mas pietista, e ele influencia a Suécia de uma forma muito forte, inclusive os batistas. Levi Petrus cita muito ele, o Bim Johnson cita muito ele, Lostodius. Então eles tinham um apego à vida devocional muito forte, essa herança que a Assembleia de Deus tem no Brasil, de zelo, de ter aversão ao pecado, ou ter uma disciplina até muitas vezes dura e rígida, a herança do pietismo. Isso não surgiu do nada, o pietismo vem em raízes bíblicas. Nós estamos citando aqui a questão histórica. Então os pietistas tinham isso. Do lado americano, que é outra vertente da Assembleia de Deus, que chega ao Brasil, e ela entra com mais força a partir dos anos 50 no Brasil, ela também tem uma influência do pietismo através do movimento wesleyano, sabendo que o Wesley é influenciado também pelo movimento pietista. Então está nas duas pontas, nas duas vertentes, essa influência que vai marcar a questão disciplinar da Assembleia de Deus. Levi Petrus, em 1944, ele escreve um livro chamado Disciplina Bíblica, na verdade disciplina cristã. Esse livro tem em sueco e em inglês, não foi traduzido ainda, mas eu cito parte dele no livro de apoio, para a gente entender como é que os escandinavos viam essa questão. Eles eram muito sérios. Ele achava que se uma igreja não tem disciplina, ela perde seu testemunho, ela enfraquece. Se a igreja não tem correção, se ela não lida com o pecado como deve lidar, essa igreja vai esfriar. Ele pegava pesado com isso. Eu fiquei impressionado quando eu vi essa coisa do Levi Petrus, né? Vale a pena a gente ler, né, o que ele dizia. Então a questão disciplinar nós colocamos aqui porque não é
uma disciplina simplesmente castradora. Eu cito aí 3 tipos de disciplina: a corretiva, a formativa e a cirúrgica. Não é só a questão da cirúrgica que é a exclusão. A exclusão é um grau, vamos dizer, o extremo que chegou. Mas a disciplina, ela precisa acontecer dessas dimensões. Não é fácil. Talvez o dilema maior para um pastor, eu falo aqui da minha vida e experiência, seja chamar o irmão para corrigi-lo ou até afastá-lo de determinadas coisas ou da comunhão da igreja. Não é fácil, não, mas é necessário, é necessário para que você mantenha o sal salgando, mantenha o sal com sabor. Quem dá glória a Deus por isso, irmãos? Por que a disciplina é necessária? Eu coloco aí porque Deus é santo, a igreja é santa. Se Levi Petro diz, se a igreja ela não pratica a disciplina, ela está passando uma mensagem errada que o pecado compensa. Está entendendo, irmão? Uma coisa séria. E não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia vai mostrar que Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. A igreja é santa, e a igreja ela realmente precisa levar essa questão bem a sério. O propósito da disciplina é manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso, e não tolerar a prática do pecado. Eu contei um testemunho que eu vou contar aqui. Eu fui pastor numa cidade, eu não vou citar nomes, isso há muitos anos, e eu pregava sobre a pureza da igreja, numa sexta-feira, e o irmão me procurou e disse, eu queria falar com o senhor, pastor. Pois não, eu queria falar com o senhor lá em sua casa, amanhã você está em casa? Estou. 9 horas ela chegou lá em casa, e ela disse, pastor, quando ela chegou, ela foi falando e disse, pastor, olha, aquela palavra que o senhor falou ontem, foi uma palavra de Deus para mim, uma palavra que tocou meu coração, eu quero falar algo para o senhor, que Deus tratou comigo ali, mas eu tenho que falar. E aí ela começou a dizer que morava num povoado, daquela cidade, e no interior, eu fui criado no interior, na roça, até os 16 anos, quando eu vim para a cidade. Lá, nas casas aqui a gente chama pia, mas lá era o giral. O giral é tipo uma piazinha no interior que bota os pratos em cima, bota a panela. Os mais velhos conhecem, que já tem pelo menos 50 para lá, sabe o que é, né? E aí, quando você está lavando, minha mãe lavava resto de comida e da panela, caía ali naquele giral no chão e juntava galinha, às vezes era o ar livre, juntava porcos. Aí aquela irmã me disse, teve um dia que eu estava lavando as panelas e caiu o resto de alimento e juntou uns porcos ali para comer aquele resto, que a gente chama no interior lavagem, lá no Nordeste é assim. Aí ela disse, e eu peguei um leitão daqueles, matei aquele leitão, e nós comemos. E eu disse, é bom, assado é bom, né? Ela disse, mas era do vizinho. Eu digo, aí não é bom não. Aí ela começou a chorar, né, irmãos? Ela disse, meu Deus, Deus falou comigo. Era algo que incomodava ela, era algo que o Espírito estava tratando com ela. E ali ela foi restaurada ali, começou a falar em mistérios, em línguas ali na sala ali em casa. Eu acho uma experiência tão linda. Deus trata com a gente. Amém. Se o crente é sensível, Paulo diz, se a gente se julgar a si mesmo, não seremos julgados pelo Senhor. Está entendendo, irmãos? Então a gente precisa ouvir para manter a saúde espiritual. Quem glorifica o nome de Jesus? Muito bem. Me diga aí. Estamos já chegando. Meus irmãos, deixa eu resumir bem aqui essa lição bíblica do batismo e da ceia. Essa lição é muito interessante. O batismo, nós
sabemos que é por imersão, não é verdade? De adultos. Nós não vamos encontrar prática de batismo infantil, embora se tenha em determinadas tradições históricas verdadeiros malabarismo exegético, para se mostrar, tentar se justificar. Mas, biblicamente, a gente vê que o batismo é de adultos, para pessoas convertidas. Agostinho de Hipona, que vai introduzir na igreja, ele nasce aí no começo da Idade Média, e ele vai introduzir o batismo de infantes, de crianças, por conta do pecado original. Ele acreditava que se não ia para o inferno a criança. Então essa prática, ela entra até em igrejas históricas também, ela entra, e aí gerou uma tradição. Mas a Assembleia de Deus, ela vem dessa parte da tradição protestante. Nós batizamos adultos, ou pessoas que têm discernimento, daquilo que está fazendo. Então a questão do batismo não é uma questão complicada, A ceia do Senhor, ela é realizada pela tradição protestante e católica. A católica, ela é um sacramento, O sacramento é algo que confere graça, independentemente do estado da pessoa, ou de quem celebra. Esse é o poder sacramental que tem no batismo, por exemplo, e na ceia. Algumas tradições do protestantismo histórico, eles são sacramentalistas. A Assembleia de Deus não. No sentido, nós acreditamos que a ceia é um memorial, mas aí tem uma coisa interessante que eu coloco nessa revista. Porque o medo de sermos sacramentalistas. O que é o sacramentalismo católico? É que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Zwinglio foge disso, e se introduz, tanto na tradição reformada também, a ideia do memorial. Mas esse medo do lado sacramentalista esvaziou também o sentido da ceia em muitas tradições. Como o Millard Erickson diz, muitas pessoas, com medo de se tornar sacramentalista, esvaziaram a ceia do seu sentido. O que quer dizer? Para eles, o único lugar que Jesus não está é na ceia. E, biblicamente, nós vamos ver, Jesus ele não está, vamos dizer, fisicamente transformado, como diz a tradição católica, mas Jesus está espiritualmente presente. Nós não podemos ler texto onde Paulo diz: há muitos fracos, doentes, muitos que dormem, sem vermos o lado sério que há na ceia do Senhor. Quando Paulo diz: quem comeu o pão do Senhor indignamente se torna réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor, ele usa um advérbio que modifica o verbo comer, o advérbio anaxios, que modifica o verbo comer. Então ele está falando da maneira irreverente. Alguns comiam na frente, outros comiam atrás, havia até quem se embriagava na ceia. Esse era o modo. Agora, quando ele diz e reprova, vocês não têm onde comer, ele está mostrando que a ceia ela tem um sentido espiritual muito forte. Deus está naquele rito, Cristo está naquele rito. A gente precisa entender isso, porque em muitos lugares está se esvaziando. É como se fosse um ritual qualquer, só um memorial, destituído de uma presença espiritual, e a presença espiritual de Jesus está lá. Você está entendendo o que eu estou falando? O livro de apoio, ele traz mais detalhes sobre isso, tá bom? Eu vou encerrar, porque o nosso horário está chegando ao fim. As outras lições, nós vamos falar sobre o papel da pregação, a liturgia do culto, e a missão do Espírito na igreja. O culto tem que ter liturgia.
Nós pentecostais, às vezes, temos medo de liturgia como se isso matasse culto. Você sabia que um dos cultos mais avivados do Novo Testamento, que desagou no maior movimento missionário da história da igreja, começou num culto litúrgico? Atos 13, versículo 1 a 4. Pentecostal sabe de qual esse texto, diz assim: e havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separar-me a Paulo e a Barnabé para a obra que tenho chamado. A palavra servir, servindo eles ao Senhor, é o verbo grego liturgel, de onde vem a palavra liturgia. Está entendendo? Então a liturgia, ela é a ordem do culto. O culto, ele tem começo, o culto, ele tem fim. Não é como aquele cidadão que o D.L. Moody mandou ele orar encerrando o culto, e ele levantou a oração e demorou a terminar. O Moody disse: irmão, vamos cantar o hino enquanto o irmão termina de orar. Tem gente que sabe começar, mas não sabe mais terminar. O pastor Nestor dizia, ele estava num culto lá em Água Branca uma vez, o irmão cantou o hino. Irmão, mas pensa num hino grande. Aí ele disse, pegou o microfone, ele falava assim, disse: irmão, esse hino seu é um hino borracha. É um hino borracha. Estica, estica e não acaba nunca. Aqui não tem esse hino borracha, não acredito que tem, não. Meus irmãos, encerrando, vou falar o papel da pregação no culto. Pregar é algo sagrado. Amém. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Alguém pensa que essa palavra loucura aí é o cara cai, rodar para lá e para cá e ficar um verdadeiro doido. Não tem nada a ver com isso, não. A loucura da pregação, na verdade, é o conteúdo daquilo que estava sendo pregado, que era tido como loucura. O que era aquela loucura para os gregos? Era um Deus criador do universo e tornar homem. Isso é loucura. Era o conteúdo da mensagem da cruz. Então a igreja tem uma mensagem. Aleluia. Ela tem um conteúdo, né? E quanto mais se prega essa palavra, mais a igreja é saudável e é a igreja que vai impactar a sociedade. Quem glorifica o nome de Jesus? Então, pregue a palavra. Pregue a palavra. O culto da igreja cristã era assim, né? Então, nós falamos desse culto. Eu até cito, eu faço no livro de apoio, uma exegese do capítulo 14, 26 de Coríntios, onde Paulo disse: o que fazer, irmão, quando vocês se reúnem? Cada um tem salmo, tem doutrina, tem língua. Ele vai dizendo, tem interpretação. O que Paulo está dizendo? O culto, cada um é kastos no grego, quer dizer, cada um pode participar, né? Cada um tem, ele diz, cada um tem salmo, psalmoi, que é adoração, didaquê, doutrina, instrução. A igreja cresce pela adoração sadia e sendo instruída. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela vai formar discípulos. Quem glorifica o nome de Jesus? Meus irmãos, essa é um resumo da lição que os irmãos vão estudar aí esse trimestre. Ore por nós, para Deus continuar nos dando graça, inspirando a escrever para a glória do nome de Jesus, tá bom? É um resumo aqui para os irmãos. Fico feliz, pastor Paulo, pela oportunidade, o Alberto. Aqui está cheio de teólogo que eu vi aqui. Aqui é o lugar que tem mais teólogo por metro quadrado, viu? É bênção de Deus. Então, graças a Deus. Deus abençoe. A Assembleia de Deus, ela nasceu como uma igreja carismática, mas uma igreja doutrinada biblicamente. É interessante, o Herbert Cox cita isso, é um teólogo de Harvard. Ele diz o seguinte, ele cita a igreja, 3 momentos da igreja. Ele chama o momento da fé, que era o período dos apóstolos, a era dos dogmas, que é a era
dos credos, do que credo de Nicéia, 325 e mais, mas ele cita a era do Espírito, que é a era do movimento pentecostal. Para ele, na análise deles, os movimentos que iam sobreviver. A fé que vai sobreviver é uma fé carismática, uma fé pentecostal. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.